que são emoções? Por que sentimos emoções? Veremos agora o que o estudo científico das emoções tem revelado sobre um dos aspectos mais fundamentais da nossa existência, que marcam os melhores e os piores momentos das nossas vidas. Emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Esses estados mentais direcionam nosso comportamento visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente. Nem sempre as emoções nos levam às melhores ações possíveis dentro de um contexto, mas de maneira geral elas são úteis e nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo do cheiro de um alimento, isso pode ocorrer porque o alimento está estragado e sentir essa emoção evita que você consuma algo que pode te fazer mal. Mas quando você sente medo até de estar na presença de outras pessoas e de interagir com elas, como acontece com pessoas que possuem fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento razoável. Existem pelo menos 7 emoções básicas e encontradas em praticamente todas as culturas ao redor do mundo: raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e medo. Todas elas são facilmente identificáveis na face humana. Além das emoções básicas, também existem emoções que variam entre as culturas, como culpa e vergonha. Todas elas têm como características o fato de serem iniciadas rápida e espontaneamente, resultarem de uma avaliação automática do ambiente e durarem pouco. Na psicologia, consideramos que sentimentos são diferentes de emoções. Os sentimentos são o resultado da experiência subjetiva que temos ao vivenciar uma emoção. Ou seja, é a interpretação que fazemos do que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Quando dizemos que estamos amando, felizes ou tristes, estamos expressando a nossa percepção sobre o que aconteceu conosco durante uma situação emocional. Em uma pesquisa sobre esse assunto, era pedido para as pessoas que elas tomassem o medicamento sem saber quais eram os efeitos dele. Depois, elas deveriam ir para uma sala, esperar o medicamento fazer efeito e preencher um questionário onde elas deveriam dizer como estavam se sentindo. Elas não sabiam, mas esse medicamento era uma dose de adrenalina. Na sala onde as pessoas estavam, havia outra pessoa, que dizia estar participando do experimento e que tinha tomado o mesmo medicamento. Essa pessoa dizia estar agitada e demonstrando alegria para um grupo de participantes, ou agressiva e demonstrando raiva para outro grupo. Todos tomaram adrenalina, mas aqueles que foram para a sala onde havia alguém alegre afirmaram que o remédio os deixou alegre, e os que estavam acompanhados de alguém mais agressivo relatavam estar com raiva. Essa pesquisa mostrou que, para a experiência da emoção, não basta levar em conta apenas mudanças fisiológicas. O rótulo que atribuímos a uma emoção também é importante. Não é à toa que muitas vezes temos dúvidas sobre o que estamos sentindo. E por que será que nós sentimos emoções? Tente imaginar que você é um dos nossos ancestrais tentando sobreviver em um ambiente constantemente perigoso, como ocorreu com os primeiros membros da nossa espécie há milhares de anos atrás. Se ao ver um tigre, você sentir medo e conseguir correr mais rápido e por mais tempo por causa de uma descarga de adrenalina que acelerou seus batimentos cardíacos, dilatou suas veias e artérias e fez as pupilas dos seus olhos se abrirem mais, você terá mais chance de sobreviver. Os indivíduos que possuíam essa capacidade provavelmente foram mais bem-sucedidos em se reproduzir e ao longo de milhares de anos, essa característica foi se tornando cada vez mais disseminada na população. Por conta de outras pressões evolutivas, a capacidade de sentir as outras emoções provavelmente também ajudou nossos antepassados a lidar com as demandas do seu ambiente. Ao estudar a experiência humana, bem como o comportamento humano, a psicologia não pode eliminar a noção de emoções de suas explicações. Da perspectiva evolucionista, as principais motivações do ser humano são comer, reproduzir e sobreviver. Mas se tivermos nojo, não comemos. Se não tivermos medo, não evitamos os riscos. E se não sentimos prazer, não teríamos nos reproduzido. Henri Vallon foi médico, filósofo e psicólogo. Nasceu na França em 1879 e faleceu em 1962. Vallon dedicou-se profundamente ao estudo da criança por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Ao estudar o desenvolvimento infantil, Vallon explorou tanto na dimensão cognitiva quanto afetiva e motora, ou seja, estudou o desenvolvimento de forma integral, recusando-se a aceitar abordagens que reduzissem o desenvolvimento humano a apenas uma dessas dimensões. Uma das principais bandeiras de Vallon é a de que a escola deve oferecer formação integral aos estudantes, quer dizer, formação afetiva, intelectual e social. Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então,
A afetividade era uma variável pouco considerada no processo educativo. Os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia genética e da psicologia do desenvolvimento. É importante não confundir psicologia genética com epistemologia genética. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. A epistemologia genética é a teoria psicológica desenvolvida por Jean Piaget em seus estudos sobre como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, Piaget queria saber como alguém passa do estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. A psicologia genética, por outro lado, está mais interessada em compreender quais as origens dos processos psíquicos. Grosso modo, podemos dizer que a epistemologia genética de Piaget interessa-se pelas origens do conhecimento. Já a psicologia genética interessa-se pelas origens dos processos psicológicos. Vallon não é o único teórico no campo da psicologia genética, mas é um dos mais relevantes. Vallon utilizou conhecimentos da antropologia, psicopatologia, neurologia e outras áreas de conhecimento para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Vallon, não ocorre de forma contínua. Ele é marcado por descontinuidades, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são resultado do amadurecimento do sistema nervoso que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores. De fato, as crises muitas vezes são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, benéficas. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge de dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não se conectam com nossos afetos. Parece que, para alimentar a inteligência, faz-se necessário mobilizar os afetos. Segundo Vallon, ao nascermos somos frágeis seres orgânicos e o nosso desamparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de absoluta dependência caracteriza nossos 2 primeiros anos de vida e, por isso, nos tornamos seres afetivos, ou seja, a emotividade do bebê, expressa no choro e no grito, garante que o adulto se mobilizará para atender às suas necessidades. Logo, a expressão emocional é uma linguagem, a sua função é fundamentalmente social. Ela é usada para comunicar necessidades. Essa afetividade tem raízes biológicas, mas, ao mesmo tempo, sua função é social. Não se deve confundir afetividade com amor e carinho. Quando falamos em afetividade, estamos falando das coisas que nos afetam.
Todos somos afetados por elementos externos como o olhar do outro, um objeto que chama atenção, mas também somos afetados por elementos internos como a fome, as lembranças. Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados de forma positiva ou negativa por eventos externos e internos. O choro da criança, por exemplo, afeta o adulto que cuida dela. Esse caráter contagiante da afetividade humana permite que as expressões afetivas como o choro sejam culturalmente interpretadas pelo adulto, que então age para atender a criança. É no contexto dessa interação emocional e social que se dá o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas Vallon ainda destaca a importância das atividades motoras nesse processo, pois o bebê também expressa sua emotividade por gestos, expressões faciais, agitação corporal. O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais do bebê e, ao mesmo tempo, gera estados emocionais nos adultos. Na medida em que a função simbólica se desenvolve, ou seja, que a criança se torna capaz de pensar sobre coisas que não estão presentes, de ver o desenho de um cachorrinho e associá-lo mentalmente a um animal real, essa sofisticação das capacidades cognitivas permite a internalização dos atos motores. Quer dizer, os atos motores vão diminuindo porque a criança desenvolve outros recursos para se comunicar, como as palavras. Além disso, ela adquire maior controle e refino sobre o ato motor. No próximo vídeo, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos por Vallon. No vídeo anterior, estudamos a inter-relação entre afetividade, motricidade e cognição na teoria psicogenética de Henri Vallon. Nesse vídeo, estudaremos as principais características dos estágios de desenvolvimento infantil apresentados por ele. Nesse estágio, as modificações corporais que resultam da ação dos hormônios sexuais influenciam o adolescente a buscar uma nova personalidade. Em função disso, há uma ruptura do equilíbrio afetivo. O adolescente deseja compreender suas inquietações, seus desejos, sua sexualidade, sua real identidade. É importante que os adultos, ao perceberem essas necessidades, ofereçam diálogo e apoio ao adolescente, mas também estabeleçam limites. Se a criança pequena busca identificar-se com o adulto pela imitação, na adolescência, o indivíduo deseja diferenciar-se do adulto. O adolescente quer mudar, se transformar. Nessa fase, é comum que a afetividade apresente contornos cada vez mais racionais, o que leva o adolescente a criar teorias sobre os seus relacionamentos com as pessoas. Isso é uma forma de tentar tornar compreensível para si mesmo o seu próprio universo afetivo. Os conflitos externos e internos fazem com que o adolescente se volte cada vez mais para si mesmo e busque sua autoafirmação como forma de lidar com as transformações corporais e psíquicas impulsionadas pela maturação sexual. Vallon afirma que o desenvolvimento não se encerra na adolescência. Ele permanece por toda a vida do indivíduo. A afetividade e a cognição estarão sempre em movimento. Às vezes haverá predomínio de uma ou de outra, mas estarão sempre em interação durante as inúmeras aprendizagens que desenvolvemos ao longo da vida.